dia a todos e a todas. Meritíssimo juiz, eu me chamo Ives Gonçalves da Rocha, sou cacique da etnia Cambeba, sou cacique da comunidade Tupi-2. Venho aqui em nome de todos os povos, Cuna, Caixana, Canamari, Cambeba e outros povos da nossa região. Eu quero aqui pedir, em nome do meu povo, de modo particular, que vem sofrendo muito discriminações em relação à segurança. Hoje, no município de São Paulo de Olivença, estado do Amazonas, nós temos duas lideranças presas, Cambeba, que foi presa por defender a nossa cacique geral, era o Nildo Fermin, onde a sua casa foi invadida por um meliante com o intuito de matá-la por defender a causa indígena Cambeba e os territórios. Então hoje nós temos duas lideranças indígenas há 20 dias presas no município de São Paulo de Olivença por defender a sua cacique, aquela que leva a reivindicação do povo Cambeba. Acredito eu que por não sabermos falar nossa língua, a gente está passando por essas situações, mas nós temos história, estamos vivos, aqui estamos nós, para mostrar a qualquer um que não somos índios inventados, como muitos chamam por aí. Aquelas etnias que não falam sua língua, eu já cansei de ouvir, são inventados, criados. Não somos índios criados, inventados. Somos índios. Se você pegar a história, nosso povo também morreu lá atrás. Tivemos ter sabedoria para hoje estar aqui reivindicando. O povo Cambeba se fechou, deixou de falar sua língua, deixou de vestir sua roupa, deixou de fazer sua cultura, sua tradição para poder sobreviver quando fomos invadidos há 1500 anos atrás. Então eu peço hoje que o senhor veja a situação de São Paulo de Olivença, do povo Cambeba. Também venho aqui trazer em nome desse povo que hoje está aqui reunido, como já foi dito, não é por falta de documento. Hoje o índio do Alto Solimões só sai da sua aldeia pelo rio. Nós não temos helicóptero, nós não temos avião, nós não temos nave. O único jeito para a gente sair da aldeia é através do rio. E hoje o índio não pode mais sair da sua aldeia levando seu produto para a cidade, porque é assaltado, é morto, é jogado na beira do rio como um indigente, quando ainda é jogado na beira do rio, quando não é morto. Então eu venho pedir, através desse conselho, que olhem o nosso socorro. Nós precisamos ir e vir, que nem manda a Constituição Federal, sem sermos prejudicados. Também venho aqui em nome da minha aldeia Tupi-2, que hoje sofre com a entrada de bebida alcoólica e droga. Que o Senhor nos ajude e peça do governo federal que haja fiscalização nos portos das cidades, dos municípios, para que as pessoas não possam trazer bebida alcoólica ou droga para nossas aldeias. Eu acredito que fazendo essa ação nos portos dos municípios, diminua a droga e a bebida que muito destrói a nossa juventude. Eu falo hoje em nome do Tupi-2, quando é sexta-feira, sábado, domingo, não se pode mais dormir, as igrejas não podem mais pregar, porque é som alto, é bebida e já está chegando a droga. Então, meritíssimo, eu venho através desse meio de comunicação pedir socorro a todos nós que vivemos nesta situação. Não sei se é conhecimento do senhor, mas já teve várias
filmagens, documentações em relação a um pedido que fizemos para que se possa ser instalado um posto policial em Belém dos Solimões. E até agora não houve resposta. Segundo informações da última assembleia que nós participamos, não há efetivo policial no estado do Amazonas. Por que queremos um posto policial em Belém? Para que daqui esses policiais vá atender às necessidades das nossas comunidades. Que se faça uma programação, um cronograma, onde todas as aldeias, Évari 1, 2, Feijoal, possa ser atendido com atendimento da Polícia Militar ou Federal ou qualquer órgão de fiscalização. Acredito que só assim nós teremos sossego nas nossas aldeias. Somos cidadãos, somos índios, votamos, e por isso queremos que os nossos direitos sejam tirados do papel, que até agora, para muitos brancos, nós índios só temos valor em época de eleição. Depois o índio é esquecido, é tratado como bicho. Nós somos humanos, somos cidadãos, votamos. Por isso nós viemos através desta assembleia pedir a sua ajuda. Também gostaria de pedir, em relação à saúde, já foi pedido. Nós estamos há mais de 8 anos, na minha aldeia foi construída uma UBS, e ela é quase um mini hospital, mas até hoje ela está fechada, que não temos equipe de saúde para atender. Até para tomar um anticoncepcional, o morador tem que sair para o polo básico. Então eu venho pedir que a nossa UBS venha funcionar, que essa UBS venha atender as comunidades próximas ali, do Pium, Canaã, Porto Alegre, o Novo Brasão, que mora ali tudo perto. A UBS está lá, só criando poeira e teia de aranha. É uma construção que veio recurso do governo federal, mas que está lá sem usar, sem uso. Nós somos atendidos uma vez por mês pela CESAI, Alto Rio Solimões. Isso quando tem barco. Quantas vezes nós já perdemos o atendimento da CESAI porque não tem barco na CESAI? Quantas vezes tivemos que usar o próprio barco para fazer o dever que é da CESAI, que é o órgão responsável para cuidar da nossa saúde? E até quando vamos ter atendimento perdido pela equipe de saúde que não tem barco no polo barco? Então aquela UBS está lá. Precisamos de uma equipe 24 horas para atender o nosso povo, como acabamos de ouvir a parente que saiu agora há pouco. Para a gente chegar da beira do rio, andando sem carga, somente com o corpo, nós gastamos 45 minutos de pernada. Isso vai dobrar quando vai levar um paciente que não tem nenhuma maca. Muitas vezes a gente leva no ombro, na rede. Precisamos de acesso. Todas as comunidades ficam longe da beira do rio. A gente precisa de acesso, de estrada, de um transporte para levar esse paciente de forma digna e humana. Então, meritíssimo juiz, eu venho através deste veículo de comunicação pedir socorro do Senhor, porque até quando vamos morrer para que possamos aparecer na mídia ou para que alguém nos visite e traga a esperança do nosso povo? Nós somos seres humanos e por isso temos a Constituição Federal que nos garante um direito, e esse direito foi garantido, não foi com pouco sangue, não foi com pouca luta. O povo indígena garantiu o seu direito na Constituição. Então eu peço que o Senhor, em nome do povo Cambeba, de São Paulo de Olivença, em nome das outras etnias e todos os outros parentes que estão aqui reunidos, olhe com carinho da nossa situação. Que Deus abençoe o Senhor e que Deus nos dê força a gente continuar lutando
para que tenhamos uma vida digna pela graça de Deus. Muito obrigado.